Então, só finalizando, tá, o que a gente estava falando sobre a manobra, tá, de Clisteller. É, nós já falamos que foi banida pelo Ministério da Saúde, foi banida pela Organização Mundial da Saúde, e que essa manobra é uma coisa ilegal e absurda, né? Por quê? Porque acontecia deslocamento de placenta, fratura de costelas, né, dessa mulher pela pressão que os médicos faziam com o braço, com o cotovelo no abdômen, né, em cima do útero e sobre o útero para fazer aquela pressão para a criança sair mais rapidamente, né, para descer mais rapidamente. Então, assim, também muitos traumas encefálicos. Então, por conta de todas essas coisas, né, deslocamento de placenta, fraturas de costelas e também alguns traumas encefálicos que foi banido pela saúde e Organização Mundial da Saúde, tá? Então, foi classificada essa prática, essa manobra, como violência obstétrica, como a episiotomia também é uma violência obstétrica, né? Nós sabemos que aquele corte lá no períneo da mulher é, é também uma violência obstétrica, porque o parto natural tá? Então, nós temos que ver sobre violências obstétricas, coisas que nós vamos entrar em sala de parto, nós, quando estivermos no nosso estágio, vamos observar, sim, várias violências obstétricas. Antes da gente adentrar a sala de parto, eu sempre falo com os alunos que pode ocorrer visualizações de violências obstétricas, sim, que eles acham ainda natural fazer, tá? Como essa manobra de Christelle e também como a episiotomia, tá? Então, eu só vim nesse assunto, só falei sobre isso, porque aqui nesta página do slide está falando aplicação de pressão sobre o ventre, tá? E essa pressão quer dizer nessa manobra, tá bom? Então vocês imaginam só, naquela época, as parteiras, né, e as doulas, elas já tinham a percepção do que hoje em dia é feito cientificamente. Elas faziam essas pressões, né, antigamente não levava esse nome, né, de manobra, mas elas faziam essa manobra sem ter noção de que isso um dia ia virar ciência, uma ciência errônea, uma ciência violenta, mas uma coisa que está sendo usada até hoje. Então, assim, são técnicas que elas usavam que até hoje são utilizadas, que são erradas, muitas delas, mas que elas utilizavam, tá? Aqui, nessa figura, nós temos uma parteira fazendo um exame. Esse exame, trazendo para a ciência dos dias atuais, tá? É uma coisa muito interessante porque determina a posição do feto dentro do útero. Então, essas são 4 posições que nós não vamos ver agora. Eu acho que vocês viram na Materno 1, né? Na matéria de Materno 1, que foi criada por Christian Gerland Leopold, né? Então, gente, por isso que a manobra chama manobra de Leopold, porque Christian foi que criou a manobra. Essa manobra ela percebe-se direitinho nos 4 lados, né, do abdômen da mulher, a posição exata que a criança se encontra. Então, assim, elas tinham essa percepção dessas manobras, né, da manobra de Leopold, sem que conhecesse a escritura, né, de Leopold, a ciência de Leopold, tudo que ele imaginou nessas manobras. Então, ela já tinha essa percepção. Então, eu acho que num dado momento das mulheres, tá? Elas faziam lá nos primórdios dos partos normais. Aqui ela está fazendo uma nova manobra para saber o encaixe, né, da cabecinha da criança na vacina. Então, assim, você vê que ela está ali tentando descobrir esse encaixe, se a criança está virada na posição certa para o parto. Então, tudo isso é uma manobra científica que elas, com o seu feeling de parteiras, elas faziam já há muito tempo. Esse aqui, ela está auscultando isso com um cone, né? Mas na nossa realidade, trazendo para o que a gente vai ver nas salas de partos, esse aí, gente, é o
pinar, tá? É um cone mesmo que a gente faz a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê. Então, o que acontece? Nessa ausculta, é uma ausculta manual, né? Nós temos o pinar, que é esse manual. Nós temos o sonar, que já é mais implementado, né? É mais moderno, que você consegue auscultar assim, vivo som mesmo. Então, assim, não precisa ser manual como tá ali, né? Que ele encosta, que ela encosta o cone. Hoje em dia se faz isso sim, em postos de saúde, tá? Em ESFs, em lugares que não um sonar, eles ainda utilizam o pinar, tá? Aqui é a parteira, né, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu trabalho. As tesouras, gente, as tesouras delas eram colocadas no fogo. Para quê? Para que essas tesouras ficassem estéreis, né? Pegasse aquele calor e matasse as bactérias ou que tivesse que matar. Então elas já tinham essa noção, a noção de que precisaria de uma esterilidade, de uma limpeza nesse material de corte do desculpa, gente, da ali do umbigo, né? Cortar mesmo, desligamento da placenta com a criança, então com a mãe. Então esse desligamento elas entendiam que tinha que ser feito através de um material que tivesse limpo, que tivesse estéril, que tivesse sem micro-organismos e bactérias. Então elas colocavam essas tesouras no fogo. Hoje em dia nós temos, obviamente, a nossa autoclave, que é tudo muito esterilizado, muito cuidado, né? Que vem tudo pra gente empacotado, com data de validade, enfim. Ali não, esse efeito de limpeza e esterilização fosse feita. Então, vocês imaginam o pensamento, né, aberto que tinham essas mulheres antigas e que nem têm contato assim com a ciência nenhum, tá? Elas tinham um pensamento científico, né? Ditos assim, porque é uma coisa muito parecida com o que a gente usa hoje. É semelhante, é igual, tá? É igual, só que em técnicas mais avançadas ultimamente. Aqui, tá vendo? É o corte, né, do cordão umbilical. Então, assim, elas faziam realmente com o material que elas tinham e tudo elas colocavam no fogo. As vasilhas, ferviam panos, né? Colocava água fervendo com os panos, no intuito de matar todo micróbio, bactéria e tudo que tivesse ali para causar infecção na mãe e no bebê. 5 de maio, Dia Internacional da Parteira, a gente não vê isso, né? Não comemora isso, não vê ninguém falando, seu olhar atento. Minucioso para a vida. Então, assim, é bonita o chamado, né? Mas só que a gente não vê se comemorar. E teria que comemorar, porque hoje em dia as enfermeiras estão se formando, abrindo consultórios de parto natural, de parto humanizado. Existem doulas no hospital aí. Eu já trabalhei e vi estágio em hospitais que tem as doulas, que fazem realmente o preparo de um parto natural. É muito bonito de se ver, né? Então, assim, eles não dão valor, tiraram um pouco disso, porque a cesariana ela está em alta, todo mundo quer cesariana, mas o parto natural com doulas e parteiras ainda existe, tá? E é muito bonito, é muito bacana quando isso acontece. Em meados do século XVI, a igreja passa a atribuir licença para exercício da função de parteira, da função de parteira mesmo, aí virou uma profissão, tá? Em 1878, idealizou melhorando o controle dos bebês, a incubadora, o aquecimento, né? Então Tyner ele inventou esse aquecimento, porque o bebê sai do corpo da mãe de uma temperatura de 36,5, 36,8, mais ou menos assim. E o que acontece? Até 36,7. E quando o bebê sai, ele está ali exposto ao vento, à luz, ao ar-condicionado das salas de parto. Então essa incubadora, ela veio para trazer o conforto para o bebê para mais tempo, né? Para que ele seja observado mais tempo, sem que ele tenha aquele choque térmico que nós sabemos que existe. Então, essa incubadora foi para o bebê ficar ali
né, uma incubadora aquecida, para ser cuidado, para ser monitorizado, até que ele possa sair com segurança. Então, esse controle térmico, essa incubadora é para que se faça o controle térmico do choque que o bebê, quando sai da mãe numa temperatura e vem para outra temperatura, tá? Então, Taine também incentivou o aleitamento materno para os neonatos a termo e a alimentação por sonda nasal para os prematuros. Então, até a sonda nasal nesse momento foi para que, se o bebê não tiver o peito da mãe, que ele pudesse sim ser amamentado com a sonda nasal, tá? É interessante ver que eles, quando o bebê é prematuro, ele não tem aquele poder de sucção, né? De sugar mesmo o peito da mãe. Então, assim, quando não há este momento mãe-bebê, né? Esse binômio mãe-bebê, eles colocam a sonda para ajudar na alimentação. Aqui, uma das primeiras incubadoras, né? Uma incubadora bem antiga. Hoje nós estamos com incubadoras bem modernas, onde vocês abrir essa tampa inteira e expor o bebê, tá? Isso não existe mais. As incubadoras de hoje têm duas portinholas onde você coloca a sua mão, né? E ali você trata do bebê só pelas portinholas laterais. Não tem essa abertura toda para que se exponha o bebê, tá? E que ele perca calor também por conta disso. Em 1888, o Sigmed introduzia o nitrato de prata para a prevenção da conjuntivite neonatal, prática adotada, credeização, que nós chamamos de credeização, é o nitrato de prata. Ele é instilado uma gota em cada olho do bebê quando ele nasce e quando é menina, se instila na vagina também. Menino não, menino só nos olhos, menina nos olhos e na vagina. Para que essa credeização? Por quê? Por que o Cart Sigmaid Credé, ele inventou isso? Porque, gente, isso vai induzir, o nitrato de prata induz a uma conjuntivite, tá? Para que o bebê consiga se limpar do resto de parto, de água de parto que possa vir a prejudicar os olhos do bebê, tá? Então, a partir do século XX, inúmeras tecnologias e procedimentos foram desenvolvidos para o cuidado do recém-nato. Esse RN a gente chama de recém-nato quando a gente faz evoluções na enfermagem, tá? Vamos parar por aqui e continuar no outro vídeo para que não fique pesado, tá bom?